Pessoal, é Shavuot. Diga, Baruch Hashem. É Shavuot, e Shavuot é uma festa muito especial. Shavuot é uma festa que tem várias tradições, né? A tradição que é mais conhecida, que eu falei aqui no início, é que nós temos o costume de comer alimentos à base de leite. Alimentos à base de leite, chamados em hebraico de halavi, ou em inglês dairy. Por quê? Porque a Torá é comparada ao leite, porque a Torá nutre o homem espiritualmente. A Torá capacita o homem, a Torá aprimora o homem. E se o apóstolo Paulo está certo, aí você não é obrigado a concordar comigo agora, com o que eu vou falar, porque é só se o apóstolo Paulo estiver certo. Se ele tiver escrito, 2 Timóteo 3,16, com a inspiração do Espírito de Deus, e ele estiver certo, então o que eu vou afirmar agora aqui é verdade. A lei de Deus torna o homem perfeito e pode guiar esse homem à salvação pela fé através de Yeshua. Só se ele tiver certo, essa frase se aplica. Então, toda a Escritura, a lei de Deus, é o que nós celebramos no Shavuot, é a lei. O mundo cristão tem essa premissa um pouco enganada, que Shavuot celebra o Espírito Santo. Não, Shavuot nós celebramos a lei. E aqueles judeus que estavam lá em Jerusalém celebrando, que foram cheios do Espírito, estavam celebrando a lei. Então tem tudo a ver. A lei nutre, a lei aprimora, a lei torna perfeito. Por isso nós comemos alimentos à base de leite. Então hoje, assim que terminar aqui, eu não vou me delongar muito, você vai se dirigir ali em confraternização. Nós vamos celebrar a Torá do Eterno, que nutre, né, nutre o espírito e a alma do homem. Bom, temos outras tradições também. Uma tradição que é muito comum é passarmos a noite estudando a Torá. Um ano fizemos isso aqui na Har Tzion, mas pelo fato do nossa congregação ser muito exposta, é um pouco perigoso, então a gente depende muito da presença de segurança, a gente tem que ter uma estrutura para poder aplicar essa tradição aqui nessa casa. Mas é um costume judaico, passarmos a noite de Shavuot estudando a Torá. Nós estudamos não só a Torá, mas também estudamos o livro de Ruth. Por que o livro de Ruth? Porque Ruth é o exemplo que todo judeu tem do potencial que existe quando uma pessoa que não é judia aceita o Deus de Israel e aceita a lei do Deus de Israel. Olha quantos benefícios Ruth deu ao povo de Israel. Deu a Israel o maior rei que Israel já teve, Davi. E foi responsável também, faz parte da linhagem de quem? De Yeshua. Uma só. Uma gentia só na Bíblia que entendeu o Deus de Israel, que entendeu a lei do Deus de Israel e disse, olha, esse povo vai ser o meu povo, esse Deus será o meu Deus. E olha o benefício que isso causou, gerou ao mundo. Uma só, uma. Então os judeus estudam Ruth na esperança de quando o Messias estiver prestes a vir, as nações vão começar a agir como Ruth. As nações vão reconhecer que o Deus de Israel é o único Deus, e as nações vão reconhecer que a lei do Eterno é boa e restaura a vida do homem. Então fazem esse estudo numa coisa meio futurística, né? Mas nós que cremos em Yeshua como Messias, sabemos que isso já tem sido realidade. O exemplo de Ruth já pode ser visto hoje. A maioria dos que estão aqui não tem ascendência judaica, porém, creem no Deus de Israel e fazem parte do povo de Deus através de Yeshua. Então você está no espírito de Ruth. Então fica aqui um para casa para você de Shavuot. Chegue em casa, o livro é curto, leia o livro de Ruth. Leia o livro do que é uma pessoa que descobre a beleza, o tesouro que é a promessa de Deus, a escolha de Deus, os dons de Deus. O mundo cristão não deve lutar para revogar as escolhas de Deus, não. O mundo cristão não deve lutar para tirar as promessas de Deus a Israel. O mundo cristão tem que lutar para fazer parte dessas promessas junto com Israel. Porque é a promessa.
O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 e repete no capítulo 3 que aquele que não é judeu através de Yeshua é feito co-herdeiro, coparticipante, membro da mesma família, concidadão com os santos, cidadão com os judeus nas escolhas de Deus. Ele adentra o reino de Deus, ele adentra as promessas de Deus junto com o judeu. Então Ruth é um exemplo do que nós queremos ver. Eu sonho em ver a igreja geração de Ruth. O pessoal fica falando em geração de Josué, geração de Caleb, geração de Elias, isso tudo é muito bom, mas o que eu acho que nós estamos precisando mesmo é ter a geração de Ruth. É ter a geração da cristandade, olhando para Israel, olhando para os judeus, dizendo, olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde quer que você for, aí irei também. É isso que nós precisamos, pessoal. Porque o mundo está convergindo para uma situação que vai ficar impossível para você continuar a sua fé. Você vai ter que fazer uma escolha. O mundo vai se dividir nos que estão contra Israel e nos que estão a favor de Israel. Nos que querem somar com Israel e nos que querem condenar e atacar Israel. Dos que querem afirmar as promessas de Deus a Israel e dos que querem retirar as promessas de Deus dadas a Israel. Você vai ter que fazer uma escolha. E pare de dicotomizar e alegorizar as coisas, né? Os cristãos influenciados por Platão têm essa mania. Ah, mas esse Israel que está lá não é o Israel da Bíblia. Ah, mas esses judeus que estão lá não são os judeus descendentes de Isaac e Abraão. Ah, mas essa Jerusalém que está lá não é a Jerusalém celeste. Pare com isso. Você mora no céu ou na terra? As coisas existem aqui. Há uma nação criada por Deus e reafirmada por Deus há 70 anos, chamada nação de Israel. E judeus de várias partes do mundo têm convergido novamente, têm voltado novamente a Israel, conforme disseram os profetas. E a Jerusalém na qual o Messias reinará 1000 anos, será esta Jerusalém lá no Oriente Médio, antes da Jerusalém celeste descer. Não fique com aversão a ela não, porque você vai ter que ir lá de ano a ano. Espero que você vá. Vai ser lá. E uma das formas que a igreja tem de se reconectar a Israel é começar a entender a Bíblia no seu contexto original. Shavuot, uma festa tão importante para os judeus e para os discípulos de Yeshua, porque foi nela que o Eterno derramou uma unção especial, para que a mensagem das boas novas pudesse ser apregoada por aqueles judeus a todo o mundo. Yeshua dá o comando, vocês vão anunciar esse evangelho do reino, vocês vão receber poder para isso, e assim que vocês receberem, vocês vão anunciar essa palavra, esse evangelho do reino, desde Jerusalém, a Judeia, Samaria e confins da terra. Eu disse aqui ontem, desde Jerusalém, tem um parâmetro, tem uma raiz, tem uma origem, tem uma referência. Jerusalém é a referência. O verdadeiro evangelho tem que sair de Jerusalém. Esse vai impactar as nações. De onde o evangelho que temos apregoado tem saído? Qual é a identidade da fé que tenha sido apresentada aí fora, pessoal? Será que é a identidade bíblica daquele que aceita a Yeshua como seu Salvador? Será que a identidade do cristão está realmente conforme a identidade do cristão na Bíblia? Eu fico lendo Efésios capítulo 2 e comparo com o que vejo hoje, fico preocupado. Porque a definição que Paulo dá em Efésios 2 para o crente, o cristão, o gentio, que aceita a fé em Yeshua, é que ele passa a ser parte da comunidade de Israel. A expressão é exatamente essa. Vocês estavam longe, em Cristo vocês foram aproximados da comunidade de Israel. Essa era a identidade antiga. Aceitou Yeshua, nasceu de novo, foi batizado, parabéns, agora você é um membro da comunidade de Israel. Aí eu virei judeu? Não, você não vira judeu, você é membro
da comunidade de Israel. Porque você faz parte do povo de Deus com Israel, mesmo não sendo judeu. Essa é a beleza do Evangelho, esse é o poder do Evangelho. Porque somente com a gente apregoando essa identidade verdadeira, a Bíblia, você vai aceitar a Bíblia no seu contexto original. Gente, vocês entendem que o que nós estamos fazendo aqui hoje é escândalo para 80% do mundo cristão? Eu acredito em Yeshua, em Cristo, você também. Nós seguimos o que está na Bíblia. Mesmo assim, o que eu estou fazendo aqui agora, celebrando a lei de Deus, é escândalo para 80% do mundo cristão. Celebrar a lei de Deus, a lei já acabou. Cristo já cumpriu a lei. Festa, Shavuot, Páscoa, Pêssar, já foi tudo cumprido na cruz. E a igreja, com esse tipo de pensamento e ideologia, fica longe, fica afastada da sua identidade, fica afastada do seu verdadeiro ser no reino de Deus. Shavuot, celebramos a lei de Deus. Porque a lei de Deus é a base da nova aliança. A nova aliança não foi inventada por Marcião. A nova aliança é um termo criado por Deus, relatado pela primeira vez lá em Jeremias, capítulo 31, verso 31. Onde Deus diz que faria uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Então aqui, se você não faz parte da casa de Judá, se você não faz parte da casa de Israel, você não tem lugar na nova aliança. É simples. Foi anunciado, eis que farei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. É necessidade você entender o seu enxerto em Israel. Necessidade. Não conforme a aliança que fiz anteriormente, porque eles quebraram essa aliança. Mas esta aliança que hei de fazer, diz o Eterno, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e no coração deles vou escrever a minha Torá, a minha lei. Essa lei sai da pedra e entra no coração, essa lei sai da pedra e entra na mente. E aí Deus conclui, eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. E aí eles não vão ficar mais preocupados em ensinar a lei de Deus para todo mundo, sabe por quê? Porque todos me conhecerão. No mesmo capítulo de Jeremias 31, que explica sobre a nova aliança, Deus reitera o seu compromisso com o seu povo, o povo judeu. Ele diz, terá Deus então, por causa dos pecados de Israel, rejeitado o seu povo? E Deus fala ao profeta, olha, assim diz o Senhor, se puderem ser contadas as estrelas do céu, se puder serem contados os grãos de areia do mar, enquanto o sol seguir o seu ciclo, enquanto houver fases da lua, Israel continuará sendo o meu povo escolhido. No mesmo capítulo que fala da nova aliança, Deus confirma a sua escolha em relação a Israel. No mesmo capítulo da nova aliança, Deus confirma a sua Torá viva, escrita agora dentro de você, dentro do meu coração e do seu coração. Por isso, olha o que nós fazemos em Shavuot. Shavuot nós nos lembramos dessa capacitação sobrenatural, porque não é saber a lei, você está entendendo? Não é saber a lei, é ter a lei escrita no seu coração, é aí a mudança de natureza. Aqueles que me assistem pela primeira vez, confundem muito os ensinos do apóstolo Paulo, Rabino Shaul, e eu atesto, eu admito, ele escreveu de forma difícil, eu concordo com Pedro discute com ele, fala, você podia estar escrevendo mais simples, mas advogado, né gente, é difícil, eles gostam de escrever de uma forma mais elaborada, mas isso complicou para o mundo não judaico, complicou. Eu costumo falar, né, quando encontrar com Paulo, vou ter muitas perguntas para fazer para ele,
E as pessoas perguntam, o que você vai perguntar para ele? Uma das coisas é essa, por que você escreveu igual você escreveu? Você complicou para mim. Agora eu fico aqui gastando minha vida para poder explicar você para as pessoas, porque as pessoas, elas entendem de uma forma errada. Você escreveu lá, Paulo, Cristo vos resgatou da maldição da lei. O camarada vai ler aquilo ali e vai achar que a lei é maldita. Aí ele vai responder, não, Mateus, eu escrevi em relação às maldições que a lei tem para quem desobedece à lei. Deuteronômio capítulo 28. Ah, Paulo, mas se você então você colocasse lá, parênteses, estou me referindo às maldições daqueles que não cumprem a lei. Se vocês são de Cristo, vocês não estão debaixo da lei. Aí o camarada lê isso e vai achar o quê? Então, se eu creio em Cristo, eu não posso estar debaixo da lei. Por que você escreveu isso, Paulo? Não, Mateus. Debaixo da lei, significa que a lei o quê? Domina o homem. A lei está pressionando o homem. A lei tem que estar no lugar certo. O problema da nova aliança não é em relação à lei. A lei tem que existir para existir nova aliança. É condição. É pré-requisito. Não existe nova aliança sem lei, segundo Jeremias. Então o problema não é a lei, o problema é onde a lei está na sua vida. Ou ela está em pedra, distante de você, ou ela está dentro de você e faz parte da sua natureza. Aí Paulo vai me explicar, é isso que eu quis dizer. Quem não está debaixo da lei é porque a lei está dentro dele, a lei não está em cima de mim me pressionando. Aí eu vou, Paulo, eu entendo o que você está querendo dizer. Nos meus dias, eu dou um exemplo para as pessoas com a lei seca. E aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez vão entender direitinho essa expressão. Eu vou explicar para Paulo, Paulo, a lei seca era o seguinte, o sujeito não poderia dirigir, conduzir, sob a influência de nenhum entorpecente, especialmente álcool. Ok? É mesmo? Tinha problema lá na sua época? Eu falei, se tinha. Vinho? Eu falei, vinho, cerveja, vodka, inventaram uns destilados lá, você nem imagina como é que ficou ruim. E aí eu vou explicar para ele, olha Paulo, aí eu falava para as pessoas que, para entender essa expressão, não pode estar debaixo da lei, eu comparo com a lei seca. A lei seca, eu perguntava, né? Eu pergunto para vocês hoje, a lei seca é boa ou é ruim, Rodrigo? É boa, ela me guarda, ela me protege. Existe alguém cuja lei seca é peso, é ruim? A lei seca é peso para alguém? É. Para quem bebe. O sujeito que tem problema com a bebida, a lei seca para ele não é boa, não é bênção não. Por quê? Porque a lei seca está alfinetando-o a todo momento. A lei seca está lembrando a ele que ele é o quê? Pecador, que ele tem problema com bebida. A lei seca define e condena. Você tem problema com a bebida. Então a lei seca para o alcoólatra é extremamente ruim. Porque a lei seca está em cima dele, pressionando, a todo momento pressionando. Não é a lei da liberdade, é a lei da pressão. Está em cima dele mesmo, literalmente. Mas e para o sujeito que não é alcoólatra? Para a pessoa que não bebe, ou não tem problema com a bebida, essa pessoa, a lei seca oprime uma pessoa dessa? A lei seca me oprime? Olha para mim, você acha que a lei seca me oprime? Eu saio de casa, tomara que não tenha uma blitz da lei seca hoje. Eu faço isso? Não. Porque eu não bebo. Mas eu guardo a lei seca? Ou eu posso falar assim, a lei seca não existe para mim? É isso? Não, ela existe, ela está lá na legislação. Só que para mim ela é natural. Sabe por quê? Porque ela está dentro de mim. Eu vivo conforme a lei seca naturalmente, sem esforço. Ela faz parte de mim. Então ela não está em cima de mim, ela está dentro de mim. Ela é a minha natureza. Eu não bebo, eu não vou só não dirigir alcoolizado. Eu não vou estar alcoolizado hora nenhuma. É isso, Paulo, que você quis dizer? É isso aí, parabéns. Espero que ele me dê os parabéns. Então, é necessário explicar para as pessoas a ler ou reler o apóstolo Paulo no contexto original. Um homem que foi judeu até o final da sua vida, um homem que era fariseu e não tinha vergonha de afirmar isso,
no mínimo 20 anos depois da sua conversão a Cristo, ele se defende perante o Sinédrio, ele se defende perante Festo, ele se defende perante Félix e diz: eu sou fariseu. Ele continuou fariseu até o restante da vida. Um homem que continuou fariseu até o restante da vida. O homem que escreve a não-judeus em Romanos capítulo 7 diz: olha, a lei de Deus é santa, o mandamento santo, é justo, é bom, a lei de Deus é boa. O homem interior tem prazer na lei de Deus, olha aí. O homem carnal não, o homem carnal odeia a lei de Deus. O homem interior, o homem espiritual, tem prazer na lei de Deus. Então, quando surge alguém para se levantar contra a lei de Deus, você fala para a pessoa: ó, você quer parecer mais com um homem carnal ou com um homem espiritual? Porque agora você está parecendo com um carnal. O pecador é que não gosta da lei. O justo tem prazer na lei de Deus. Nela ele medita de dia e de noite. Para o justo, a lei é lâmpada que ilumina o caminho, delimita o caminho que ele deve andar nesse mundo de trevas. A lei é a luz que ilumina o caminho para você andar nele. A lei são as boas obras que Paulo profetizou antes da fundação do mundo, que existiram para que você andasse nelas. São boas obras. Nós vamos ler agora, conforme a tradição, os 10 mandamentos, que em hebraico não se chamam 10 mandamentos, são as 10 palavras. E essas 10 palavras refletem o caráter de Deus. Elas foram ditas. Por isso que Moisés não apenas desceu com a lei lá escrita em tábuas, elas foram ouvidas por todo o povo. Saiu de dentro de Deus, materializou-se em sons, e todos ouviram e viram a voz de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. A lei reflete daquilo que estava cheio o coração de Deus. Amor, justiça, paz, alegria, longanimidade. Todos os atributos de Deus são refletidos na sua lei. E parece que essas 10 palavras, que tem ali na arca, tem ali a abreviação dessas 10 palavras. 10 mandamentos. Coisas que demonstram a misericórdia de Deus. Rahamim em hebraico. Rahamim é uma palavra muito interessante. Rahamim, misericórdia. A lei reflete a misericórdia de Deus. Rahamim vem da palavra rechem. Sabe o que é rechem em hebraico? Misericórdia, rahamim. Vem de rechem. O que é rechem? Útero. Mas por que Deus escolheu a palavra misericórdia? Por que ele escolheu útero? Por quê? Porque a misericórdia é um dos atributos mais internos, faz parte da natureza de Deus, do útero de Deus. Quando ele exerce misericórdia. A lei de Deus é repleta de misericórdia. Olha só, abra sua Bíblia, você vai acompanhar a leitura comigo. Abra sua Bíblia agora em Números 19, conforme a tradição, a gente vai ler e depois nós estaremos encerrando para que possamos ter a nossa confraternização de Shavuot e nós vamos orar antes, para que você, se não tem ainda, vai ter hoje a lei de Deus escrita no seu coração. E o único que tem o poder de escrever essa lei no seu coração é o Filho de Deus, o Messias Yeshua. Ele só tem o poder de mudar a sua natureza e escrever a lei de Deus na sua cabeça. Êxodo capítulo 19. Por que celebramos a dádiva da lei em Shavuot, em Pentecostes? Porque a dádiva da lei ocorreu nessa época. Olha aqui, ó, verso 1 do Êxodo 19. No terceiro mês, depois da Páscoa, saírem os filhos de Israel da terra do Egito, neste dia chegaram ao deserto de Sinai, e partiram de Refidim e foram ao deserto do Sinai, e acamparam no deserto, e acampou ali Israel em frente ao monte. E Moisés subiu a Deus e chamou o Eterno do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz no Egito, e vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim.
Agora, se ouvires atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, sereis para mim o tesouro de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que lhe ordenou o Eterno. E respondeu todo o povo juntamente, dizendo: tudo que o Eterno falou, faremos. E levou Moisés as palavras do povo a Deus, e disse o Eterno a Moisés: eis que eu venho a ti na espessura de uma nuvem, para que ouça o povo, enquanto eu falo contigo, e também em ti crerão para sempre. Parênteses, olhe para mim. João capítulo 5, o que Yeshua fala com aqueles religiosos da sua época? Quem condena vocês não sou eu, quem condena vocês é Moisés, porque Moisés escreveu a meu respeito. Se vocês não acreditam em Moisés, vocês não podem acreditar em mim. Está aqui, ó. Crerão em você, Moisés, para sempre. Moisés é um alegórico é uma comparação à lei. Moisés e lei são a mesma coisa. E disse o Eterno, verso 10 a Moisés: vai ter com o povo, santifica-o hoje e amanhã, e que lavem os seus vestidos, e que estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá o Eterno aos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem mesmo tocar no seu termo. Todo aquele que tocar no monte será certamente morto. Não toque nele mão alguma, pois será apedrejado ou atirado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Ao prolongar-se o som do chofar, eles subirão ao monte. E desceu Moisés do monte para o povo, e santificou o povo, e lavaram seus vestidos. E disse ao povo: estejam prontos para o terceiro dia, não vos achegueis à mulher. E foi no terceiro dia, ao raiar da manhã, e houve trovões e relâmpagos, e nuvem pesada sobre o monte, e o som do chofar era muito forte. E estremeceu todo o povo que estava no acampamento. E fez sair Moisés o povo do acampamento ao encontro de Deus, e estiveram ao pé do monte. E o monte Sinai fumegava todo, porque apareceu sobre ele o Eterno em forma de fogo. E subiu a sua fumaça como fumo de fornalha, e estremeceu muito todo o monte. E o som do chofar foi andando e aumentando muito. Moisés falava e Deus lhe respondia pelo som do chofar. Parênteses número 2. Sabem por que a tradição atesta que o judeu deve ficar a noite toda estudando a Torá no dia de Shavuot? Porque a lei oral, há uma midrash, uma lei oral, não está escrita aqui, que diz que Moisés avisou o povo, né? Ao terceiro dia o Eterno falará a vós. O que o povo fez para se preparar para o terceiro dia? Todo mundo foi dormir cedo. Todo mundo se alegrou e todo mundo foi dormir. No outro dia de manhã, quando Deus estava pronto para anunciar as 10 palavras, o povo estava dormindo. Aí Moisés teve que acordar todo o povo e prepará-los para eles ficarem lá aptos a receber a lei. Por isso, para compensar esse lapso dos filhos de Israel, que perdemos a bênção, quase perdemos a bênção por excesso de sono, então que o judeu fica a noite inteira estudando a Torá no dia de Shavuot. Volta aqui, verso 20. E desceu o Eterno sobre o monte Sinai, no cume do monte, e chamou o Eterno a Moisés ao cume do monte, e subiu Moisés. E disse o Eterno a Moisés: desce, adverte o povo para não ultrapassar a sua posição no termo para ver o Eterno, porque muitos deles cairão. E também os sacerdotes que se aproximam do Eterno, que se santifiquem, para que não os atinja o Eterno. E disse Moisés ao Eterno: não poderá o povo subir ao monte, porque tu nos advertiste, dizendo: assinala limites ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Eterno: anda, desce, e subirás tu e Arão contigo, e os sacerdotes e o povo, que não traspassem o termo para subir ao Eterno, para que não os atinja. E desceu Moisés ao povo e disse-lhes. Capítulo 20, verso 1. E falou o Eterno estas palavras, dizendo: número 1.
Eu sou o Eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. No mandamento número 2, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima, nos céus e abaixo, na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Eterno teu Deus, e sou ciumento, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, sobre a 3ª e 4ª geração, aos que me aborrecem, mas faço misericórdia, graça, até 2.000 gerações, aos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Mandamento número 3, não jurarás em nome do Eterno teu Deus em vão, porque não livrará o Eterno ao que jurar o seu nome em vão. Mandamento número 4, estejas lembrado do dia de sábado, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é sábado para Deus. Você não vai fazer obra nenhuma, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu peregrino que estiver em tuas terras ou cidades, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e repousou no 7º dia. Por isso, Deus abençoou o 7º dia e o santificou. 5º mandamento, sustentarás a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Eterno, o teu Deus, te dá. Mandamento número 6, não assassinarás. Mandamento número 7, não adulterarás. Mandamento número 8, não furtarás. Mandamento número 9, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mandamento número 10, não cobiçarás